Bem-vindos a mais um episódio da Saúde Digestiva. O meu nome é Marília Cravo, sou a atual Presidente da Sociedade Portuguesa de Gastro. Estou acompanhada com o professor Rui Maio, que é cirurgião-geral com dedicação especial ao tubo digestivo alto, e hoje vamos falar de cancro do estômago, cancro gástrico. E de facto é importante falarmos no cancro do estômago porque dentro da Europa Ocidental, Portugal é sem dúvida o país que tem mais casos de novos casos de cancro do estômago. É muito frequente e continua a ser uma doença com elevada mortalidade. Há também algumas notícias boas em relação à sua causa, porque é que Portugal tem mais casos, por exemplo, do que o resto da Europa Ocidental. Falávamos muito antes da alimentação, nomeadamente quando ainda em Portugal havia muitos fumados, muitos salgados, e fala-se de um agente, de uma bactéria que está no estômago de 70% dos portugueses e que é o Helicobacter pylori. Com as melhorias das condições sociais e de higiene, a infecção pelo Helicobacter pylori tem vindo a reduzir, mas no entanto os números de novos casos de cancro do estômago continuam muito elevados. No entanto, há algumas boas notícias que hoje vamos falar e eu começava por perguntar ao professor Rui Maio o que é que nós podemos prevenir do ponto de vista o cancro do estômago, como é que os doentes devem estar atentos a isso, o que é que em Portugal se faz para diagnosticarmos os cancros do estômago em fases mais iniciais e por isso em que o tratamento vai ter melhores resultados e finalmente também em relação ao tratamento, o que é que mudou nas últimas décadas, Rui? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e parabéns por esta iniciativa. De facto, o cancro gástrico é uma patologia bastante prevalente, é o quinto cancro mais frequente, penso eu, e com uma alta mortalidade, é a segunda causa de morte por cancro. É muito mais frequente nos países asiáticos, mas no mundo ocidental, Portugal está em destaque pelas piores razões, uma vez que a incidência, de facto, em Portugal é bastante alta. É um cancro que é mais frequente no homem que na mulher, tem uma incidência quase o dobro no homem que na mulher e realmente tem a ver com os fatores de risco, fatores ambientais e também, como bem disse, em relação à infecção pelo Helicobacter pylori. Como é que se pode evitar? Eu penso que tem a ver com o controle dos fatores de risco. Eu acho que aqui a prevenção e o diagnóstico precoce são as duas coisas mais importantes. Em termos de prevenção, eu penso que a alteração dos hábitos alimentares, o tabagismo, o alcoolismo, nós sabemos que está associados, dieta pobre em resíduos e em frutas e vegetais, o refluxo gastroesofágico, portanto, uma patologia, uma área onde a incidência tem aumentado particularmente tem a ver com a junção gastroesofágica, e isso provavelmente tem a ver com o refluxo, com a obesidade, enfim, são as zonas onde realmente tem aumentado mais este tipo de cancro. E, portanto, eu acho que a prevenção passa aqui um bocadinho por evitar os fatores de risco e estar muito atento aos sinais de manifestação da doença. É preciso lembrar que nas fases iniciais da doença muitas vezes é assintomática, portanto aqui a importância de facto de fazer o diagnóstico por via de endoscopia, e já lá iremos, mas de qualquer forma quando há sintomas de alerta, que podem ser sintomas ligeiros, desconforto abdominal, dificuldade em deglutir, alguma saciedade precoce, vômitos pós-prandiais, enfim, são sintomas relativamente inespecíficos, que obviamente não significam, e que são muito frequentes e que obviamente não significam que a pessoa tem um cancro. A verdade é que na presença destes sintomas deve procurar o seu médico e deve fazer, de facto, um exame, e eu penso que aqui a endoscopia é o exame mais importante e é aquele exame que pode fazer o diagnóstico. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior é a probabilidade de tratamento. Até porque as lesões iniciais até podem ser tratadas por via endoscópica. E a remoção endoscópica, a disseção de submucosa, tendo em conta o tipo histológico dos tumores, pode ser uma terapêutica inicial. Portanto, medidas preventivas no sentido de evitar os fatores de risco
e fazer um diagnóstico precoce. Penso que são as duas grandes formas de combater a doença. Há aqui um aspecto que me parece importante no sentido de aumentar o diagnóstico, que passa pela chamada endoscopia de oportunidade, ou seja, nós sabemos que todos os doentes com 50 anos, a partir dos 50 anos, devem fazer uma colonoscopia, e este é um momento único e uma oportunidade de realizar também uma endoscopia digestiva alta, com biópsias aleatórias, e a partir daí determinar se de facto existem lesões pré-neoplásicas ou se existe a infecção pelo Helicobacter pylori, que nós sabemos que existe uma associação muito clara entre a infecção por esta bactéria e o cancro. Não quer dizer que todos os doentes com Helicobacter venham a ter cancro, mas a verdade é que provoca uma reação inflamatória e em alguns doentes isso provoca e desenvolve um cancro. Exato, e por isso eu, da resposta do professor Rui Maio, salientava 3 aspectos principais. Um em relação às queixas, ou seja, e todos nós já ficámos enfartados, não nos apetecer comer, uma sensação de náusea, muitas vezes não vomitamos. Uma coisa é quando nós temos estas queixas que chamamos de dispepsia há muitos anos, e outra coisa é quando temos estas queixas há pouco tempo. Só há um mês é que eu ando, antes comia tudo, é de valorizar. Da mesma maneira que outras queixas que nós gastroenterologistas chamamos os sintomas de alarme, que é a dificuldade em engolir, vómitos, não é vómitos quando uma pessoa tem uma gastroenterite aguda, mas é vómitos alimentares depois de se alimentar, perda de peso e perda de apetite. Pronto, estas são as queixas de alarme, é imediatamente a uma consulta de gastroenterologia, e as outras que são mais vagas, mais frequentes, mas sobretudo se foram iniciadas, têm um início recente. Um outro aspecto que é em relação ao diagnóstico precoce, que o professor disse que aproveitávamos a colonoscopia, que agora já se fala nos 45 anos, e a colonoscopia é o método de eleição para diagnosticar, para o rastreio do cancro do cólon e reto. E por isso é uma oportunidade para se fazer também uma endoscopia alta. Isso foi demonstrado por um grupo português de Coimbra e do Porto, e de facto está associado, é custo-efetivo, ou seja, mesmo o preço do exame compensa largamente os achados frequentes. E finalmente um terceiro aspecto, que é a qualidade do exame. E muitas vezes eu sou gastroenterologista, faço endoscopia, e o que está estipulado é que a endoscopia deve ser feita nas melhores condições, e por isso é que vamos aproveitar a sedação da colonoscopia. Hoje temos aparelhos de alta definição, o exame não deve ser à pressa, o mínimo estipulado é 7 minutos para dar uma observação correta e que seja capaz de identificar as lesões precoces. E isso, por isso, deve também ser escolhido e não deve ser feito um bocadinho em qualquer centro. Devemos procurar os melhores centros e que têm esses parâmetros de qualidade, e que qualquer médico pede, nomeadamente o clínico geral, deve estar a par disso também. Por outro lado, para além do diagnóstico precoce, o tratamento também tem melhorado muito. Rui, queres-me falar um bocadinho do tratamento, como é que ele evoluiu, diríamos nós, nas últimas décadas? Eu acho que há 20 ou 30 anos nós dizíamos que a cirurgia é a única terapêutica curativa para o cancro, e hoje começamos a dizer que se calhar não é a única e sobretudo conjugada. Queres-me falar um bocadinho como isso tem evoluído? Sim, é verdade, é uma área que tem evoluído muito. Eu acho que a primeira grande regra que temos que ter é que estes doentes devem ser encaminhados para centros de referência, centros que estão habituados a tratar o cancro gástrico, aliás, como qualquer patologia oncológica. Depois, o tratamento tem muito a ver com a fase do diagnóstico, o estadiamento, ou seja, perante uma confirmação, perante uma suspeita, o doente tem que fazer uma endoscopia, tem que fazer uma biópsia, uma confirmação histológica que tem de facto um tumor, e a fase seguinte é a fase de estadiamento. E para a fase de estadiamento implica fazer uma TAC tóraco-abdominal e pélvica para perceber se a doença está localizada ou está disseminada. E depois, a função do estadio é que se vai, no fundo, definir qual é o tratamento. Nas fases mais iniciais, portanto, nas fases muito iniciais, quando a doença está localizada praticamente à mucosa do estômago, é possível fazer o tratamento endoscópico, que pode ser um tratamento curativo. Nas fases um bocadinho mais avançadas, poderá o doente avançar para a cirurgia direta, mas raramente isso acontece. Aquilo que é mais frequente
hoje em dia, e cada vez mais, faz-se cada vez mais, é o chamado tratamento neoadjuvante. Ou seja, nós sabemos, e está completamente demonstrado, que a terapêutica neoadjuvante, ou seja, fazer quimioterapia previamente à cirurgia, depois da cirurgia e depois completar com mais quimioterapia, se tem os melhores resultados. E, portanto, neste momento há esquemas muito bem definidos de terapêutica e aquilo que está preconizado é de facto, primeiro fazer uma laparoscopia de diagnóstico para perceber se, de facto, a doença está localizada e não está disseminada, a colocação de um catéter e depois começar a fazer quimioterapia. Tipicamente, os doentes fazem 2 meses de quimioterapia, depois de 1 mês de espera, onde são restadiados e perceber se não houve uma evolução da doença, depois fazem a cirurgia e depois completam a quimioterapia com mais 2 meses. É muito importante o doente perceber desde o início que o seu tratamento começou. Portanto, apesar da cirurgia só ser feita dali a 3 ou 4 meses, a verdade, a partir do momento em que ele começa a fazer quimioterapia, começou já a ser tratado. E isto, de facto, dá uma grande segurança aos doentes. E aquilo que se pretende com estes esquemas é precisamente, nós temos que admitir que a doença oncológica é uma doença sistémica, ou seja, nós mesmo que não consigamos ver e demonstrar a presença de lesões à distância, temos que admitir que há células em circulação e, portanto, o objetivo da quimioterapia antes da cirurgia é precisamente controlar essa doença sistémica, depois controlar a doença localmente. A cirurgia tem que ser uma cirurgia também tecnicamente, não é uma cirurgia, é uma cirurgia tecnicamente exigente no sentido em que não é apenas fazer uma gastrectomia, não é apenas retirar o órgão. Aliás, hoje em dia, cada vez mais tentamos fazer cirurgia poupadora de órgão, e, portanto, exigem técnicas também que permitem, de facto, não fazer cirurgia radical. Enfim, tem que se adaptar um bocadinho ao tipo histológico, mas o mais importante do que propriamente tirar o órgão é fazer uma boa linfanodectomia, ou seja, remover todos os gânglios que estão regionais, e isso, de facto, é que torna a cirurgia é a parte, digamos, mais importante e que vai definir melhor o prognóstico da doença, porque não só permite fazer um melhor estadiamento, mas também retira, digamos, a carga de doença, e isso está perfeitamente demonstrado. O número de gânglios que tiramos não é apenas para melhorar o estadiamento, mas também reduz a carga de doença e, portanto, melhora os resultados à distância. Portanto, isto tem que ser feito, de facto, em centros que têm experiência, com cirurgiões com experiência, com oncologistas com experiência, com equipas treinadas, basicamente, na abordagem multidisciplinar destes tumores. Depois, outro aspecto muito importante que tem vindo, enfim, que é transversal a toda a oncologia, mas também muito para o cancro gástrico, é os marcadores moleculares. Portanto, ou seja, neste momento, não nos interessa apenas saber o tipo histológico do tumor, e isso também é muito relevante, porque há tumores que são muito mais agressivos e outros que são menos agressivos, e, portanto, o tipo de terapêutica também é diferente. O tipo molecular é muito importante porque permite fazer terapêuticas dirigidas. E nós já temos 2 ou 3 marcadores com terapêuticas já dirigidas e comprovadamente eficazes, e, portanto, o estudo molecular também neste momento faz parte e também está a mudar bastante o prognóstico da doença, não só numa perspectiva curativa, mas também até numa perspectiva paliativa, quando a doença já é metastática. Portanto, neste momento é obrigatório fazer o estudo molecular. Ok, muito obrigada. Eu reforçava novamente aqui das respostas do professor Rui Maio, reforçava também 3 aspectos e que eu acho que é muito importante para a população em geral. Como eu comecei por dizer, muitas pessoas acreditam e quando lhes é diagnosticado que têm um cancro, que têm um tumor maligno, o seu objetivo é ver-se livre dele, curado o mais rapidamente possível. E por isso pode ir procurar 1, 2 ou 3 centros e se houver algum cirurgião que lhe diga sim, eu opero-a já, a pessoa fica mais aliviada porque pensa que está a tratar a doença mais rapidamente e por isso que os resultados vão ser melhores. E hoje, em relação a muitos tumores, nomeadamente o cancro do estômago, a quimioterapia antes da cirurgia, é a chamada neoadjuvância, e também depois, vai melhorar. E isso é um aspecto importante a dizer às pessoas, porque às vezes as pessoas vão à procura de um cirurgião que opere já, mas não é aí que nós encontramos os melhores resultados. E depois,
ser feito também em centros dedicados, pronto, às vezes centros de referência para as várias patologias podem não existir, mas provavelmente é importante serem feitos em hospitais que tenham um determinado volume de tratar cancros, e nomeadamente o cancro do estômago. E finalmente um aspecto que o professor Rui Maio chamou a atenção, que é a caracterização do tumor. Há 10, 20 anos nós dizíamos é um cancro, é um tumor maligno. Felizmente que hoje nós temos, por exemplo, em relação ao cancro do estômago, nós temos 4 tipos diferentes. E porquê que isso é importante? Porque felizmente que nós temos terapêuticas antes da cirurgia aqui que são mais eficazes para um determinado subtipo. E, novamente, é importante os doentes serem tratados em centros que tenham alguma diferenciação, que sejam capazes de fazer essa classificação, que tenham oncologistas associados a trabalhar com os cirurgiões e com os gastroenterologistas e que vão dizer este subtipo de tumor que deve ser tratado com esta terapêutica e depois então fazer a cirurgia. E por isso eu acho que eram as principais mensagens que queremos dizer. Infelizmente os números continuam a aumentar, mas as boas notícias são que somos capazes de diagnosticar mais cedo, só precisamos que os doentes se dirijam ao médico mais cedo, e o tratamento também melhorou muito. Tanto o tratamento médico, a chamada quimioterapia, e há alguns tumores que respondem às últimas formas mais modernas, como a imunoterapia, e as cirurgias também. Portugal é um centro reconhecidamente com boa tradição na cirurgia do cancro do estômago, mas os doentes devem se dirigir a centros com algum volume que tratem muitos casos desse tipo de cancro. Muito obrigada.